Nós temos, tem tanta coisa no meu coração. E, uau! Quem estava aqui terça passada, levanta a mãozinha. Quem ouviu o ensino da terça-feira passada. Quem não pôde estar, está no YouTube. Eu gostaria muito de pedir que você que não ouviu, que você ouça, por favor. Talvez você receba, talvez não. Você vai receber muito mais hoje. Se você tiver um entendimento do que o Senhor já nos entregou terça-feira passada. Nós estudamos um pouco sobre a oferta que agrada a Deus. Quem se lembra que Deus ele não recebe meramente o nosso dinheiro, aquilo que colocamos na salva. Antes disso, Ele recebe também a nossa vida, que deve ir acompanhada com o nosso recurso. As coisas não se separam, o doador e a doação. Quem lembra disso? Me parece, nosso pastor tem a impressão no Espírito, Deus tem comunicado a ele, sobre a nossa vida pessoal, a minha, dele, não como igreja, a nossa família, a nossa casa, de que me parece que tem um alvo assim na nossa casa, sabe aquele alvo dos filmes marcado, escrito assim, derrame todas as bênçãos ali, tem uma coisa assim lá na porta da nossa casa. E os anjos, eles andam a terra todinha. Quando chega lá, eles param e se demoram. Porque não vai dar para contar o que Deus vai derramar. Deus já mandou ele escolher outro carro. Deus já falou com ele sobre a casa. Irmãos, Deus levantou um arquiteto para desenhar a nossa casa. Nem terreno a gente tem. Mas quem sabe que o terreno e a construção é o mais fácil. O mais difícil é o arquiteto. Eu acho que deve ser isso. Porque tem um casal que se levantou. Disse, olha, Deus me mandou desenhar a casa de vocês. E todo o projeto eu quero ofertar. Sonhe com a casa que eu vou colocar no papel. E esse homem ficou tão alegre. Recebe. E no último dia de aula do Rema, uma aluna, ela me deu um bolo em formato de casa. E era uma casa grande, com vários cômodos, uma porta de entrada, uma varanda, em formato de bolo. E ela disse, olha, eu estava orando e o Senhor me mandou fazer esse bolo. E quando ele olhou o bolo, ele disse, é mais ou menos assim a casa que eu desejo para o Senhor. E veio em formato de bolo, já tem um arquiteto para fazer, já tem planos para fazer os móveis, glória, né? Já tem as meninas para... Diego vai construir, a Rose e as meninas vão me ajudar a decorar. Vamos fazer lá um churrasco, rodízio de churrasco. Cada semana vai uma família da igreja lá na nossa casa. A gente vai ter tanto prazer de receber vocês lá, de verdade. Para vocês verem a nossa casa, tirar foto, tomar café com a gente. E a gente tem esse desejo de ter as famílias da igreja perto da gente, na nossa casa, na nossa mesa. Porque pastor tem que estar mais perto. A gente vai na casa de vocês. Alguns já foram lá em casa, assim, mas não com uma coisa mais organizada. Mas a gente vai ter uma casa bem grande, irmãos, para receber vocês, amém? E a gente vai fazer um culto de ação de graças lá. E vai ter, meu Deus, eu acho que vai ter balão, vai ter TV Sergipe, eu nem sei. Vai ser um negócio estranho de bonito. E Deus mandou a gente sonhar. Deus mandou ele sonhar e me mandou sonhar. E eu estou sonhando. E eu quero convidar vocês para sonhar com a gente. Porque, filho, veja, se nós prosperamos, vocês prosperam também. Os milhões que o Senhor falou aí que está chegando não é só para a gente, é para vocês também. Carros e casas que a gente vai doar, coisas que a gente vai fazer com esses dinheiros. E é sobre isso que nós temos meditado, nós dois, para o nosso devocional. E nessa mesma linha de preparando a gente para essa abundância, eu queria que eles colocassem o tema. Por favor, a gente vai seguir como se fosse continuando o que a gente aprendeu terça-feira passada para aprender mais. Deus, Ele está fazendo uma coisa muito grande. Eu estou falando como profeta, que tem uma coisa grande acontecendo. Tem uns rumores de coisas boas chegando para nós, na nossa casa, na nossa conta, para os nossos filhos. Coisas muito grandes que estão chegando. A gente está aqui para confundir, irmãos. Confundir. O homem do banco, ele entrou aqui e ele, quando nós fomos abrir a conta, ele viu por fora e ele disse assim, ninguém diz que é assim por dentro. Esse espaço de vocês me surpreendeu.
Eu não imaginava encontrar tanta excelência num espaço olhando por fora. Muita gente olha a gente assim, a nossa vida, pela aparência. E despreza a nossa aparência. Despreza a nossa parentela. Despreza o lugar que a gente nasceu. Mas, irmãos, são dias de Deus levantar. E para confundir, irmãos, aqueles que se acham. Deus, Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Doutores, pós-doutores sairão daqui do Lamarão. Missionários, irmãos, conhecidos mundialmente, eles vão sair daqui de Lamarão. Pode alguma coisa boa sair do Lamarão? Pode! Eu não vou mais conter, irmãos, os gritos de júbilo, porque eu tenho que celebrar antes de ver, senão eu não sou crente. Amém? E a gente está em casa orando, irmãos, e esse homem começa a chorar. E eu começo a chorar. E ele olha para mim e diz: minha filha, é muita abundância, eu nunca vi tanta abundância. Fique pronta, não rejeite, abra a visão, receba. E eu tenho recebido, porque gente é coisa grande. Tomem posse, recebam. Isso não é para um homem, é para essa família. A família, Verbo da Vida Lamarão. Meu Deus. Oh, irmãos, vai fazer história esse lugar, minha gente. Vocês vão poder sempre bater no peito e dizer: meu Deus, eu sou de lá. Ó, Deus faz coisa grande naquele lugar. Você não vai ter nunca vergonha de dizer que congrega aqui. Você nunca vai ter vergonha de dizer que você congrega aqui. Nunca você vai ter vergonha. Porque o Senhor vai sempre, irmãos, honrar a nossa fé. Ele nunca vai nos deixar envergonhados diante dos homens, diante dos crentes, diante dos que não são crentes. Irmãos, presta atenção no que vai ser liberado hoje aqui. Deus está nos preparando para a abundância e o tema é esse. Se prepare para a abundância, é o tema de hoje. Oh, na terça passada, Deus disse: eu quero me agradar da sua oferta. Eu quero que você conserte as coisas. Eu quero que você me busque. Eu quero que você venha para o altar, porque eu quero derramar. Eu não quero reter aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu quero dar. Deus não precisa de ouro, de dinheiro, de apartamento, de carro, de terreno. Ele nem precisa. Ele tem tudo. Mas Ele quer nos dar. E hoje Ele nos ensina a como estar preparados para a abundância. Ai, meu Deus. Às vezes a gente tem umas pessoas que olham e dizem: é metida, tem uma cara de rica, um jeito de metida, jeito de rica, só porque a gente quer se arrumar um pouco. Não, irmãos, isso é representar bem o reino ao qual nós pertencemos. Irmãos, quem anda com trapo, coisa remendada, coisa suja, fedorenta, é o diabo. Filhos e filhas de Deus, Margarete, tem que andar sempre alinhados, sempre bem, representando o reino a que pertencem. Não é, irmãos, ostentar ou querer ser metidos. Entendem o espírito aqui? É andar em ordem. Irmão, se a aparência não fosse importante, Deus não tinha deixado escrito que a rainha de Sabá, ela ficou como fora de si quando viu a excelência no palácio de Salomão. Dos empregados, dos fardamentos, da louça limpa, da casa organizada. Isso impactou tanto ela que ela saiu pregando lá no lugar dela: meu Deus, há um Deus verdadeiro em Israel. Irmão, você sabe o que é isso? Alguém glorificar a Deus por uma louça limpa, por uma roupa organizada. Isso traz glória para Deus. Aleluia. Tudo com ordem, com decência. Sim, mas de excelência. Excelência pode ser para mim um padrão e para você outro. Não é para ficar todo mundo igual, vestindo do mesmo tanto. Mas, irmãos, do melhor que você tiver, venha, eu vou falar isso agora. Venha para a casa do Senhor, se arrume. A gente não vai para uma audiência diante
um juiz de chinela arrastando, de cara lavada, de camisa amassada, de roupa suja. A gente se apresenta diante de uma autoridade humana com o nosso melhor, é ou não é? A gente não vai para uma audiência, para um médico, para fazer uma entrevista de emprego de qualquer jeito. A gente entende que a aparência conta ali. Porque para vir para a casa do nosso Pai, o Criador do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, a gente vem de qualquer jeito. Não é para comprar roupa, para vir cada culto de roupa nova. Não é o que eu estou falando aqui. Não me interprete mal as minhas palavras. Eu estou dizendo que há um padrão de excelência para ser aumentado na nossa vida. Talvez você não esteja entendendo, porque roupa de determinado padrão não te atrai mais, e o seu olhar está refinando, você está querendo andar mais arrumada, é porque Deus vai te levar para lugares altos. E você tem que começar a se acostumar, a se arrumar, a estar bem. Nem está no script. Porque, irmãos, eu te digo uma coisa, o mundo, ele julga pela aparência sim. No quesito de olhar a aparência. Deus vê o coração, mas o homem primeiro vê a aparência. Então a aparência tem que adornar, tem que estar em linha com o que está no coração. Amém. Padrão de vestuário santo, decente, composto, limpo, passado, organizado. Faz parte da abundância também. Não, quando eu tiver condições de comprar um blazer de R$1.000, eu venho arrumado. Se você não vem com a sua t-shirt passada, você não chega no blazer de R$1.000. Porque você não tem visão para chegar lá. Você não tem excelência para chegar lá. Nem vai ter postura de usar uma roupa boa, porque a t-shirt vem amassada. Amém? Peraí que eu já faço a propaganda, menina. Colete Dóxia, tá certo? Vestindo mulheres com elegância. Então, ó, eu tô amando estar aqui. E não é porque eu tô com o microfone na mão, porque eu amo qualquer canto que Deus me põe, mas eu tô muito gostando de compartilhar com vocês isso. Calma, Cássia Andrade. João 10. Vamos para João. Eu quero dar tudo de uma vez. Igual a mãe que pega o prato e quer que o menino come em 1 minuto. Não é assim. João, capítulo 10. Vamos lá, Mileide. João 10. Gente, é uma comida tão boa de comer que eu quero que vocês recebam tudo, tá bom? Ninguém se mexe. Vamos lá. João 10. E essa escritura a gente bem conhece ela. Vamos começar por aqui. Já colocaram o tema. A propósito, eles colocaram aqui o tema que foi nosso pastor recebeu na virada do ano. Quem lembra que essa foi a palavra para 2023? Quem lembra a palavra do ano passado, 2022? Intensidade. Essa Dani sabe tudo. Tudo. Então, da intensidade que nós mergulhamos em 2022, o Senhor nos trouxe para uma colheita abundante. E aí nós chegamos nesse ponto do ano em que nós estamos agora entendendo algumas coisas e talvez, eu acredito que sim, tendo algumas direções de como refazer a nossa rota, para que essa abundância chegue na nossa vida, amém? Terça passada e hoje, na verdade são 2 ministrações que se completam, tá? E eu quero ler aqui João 10:10 com vocês, eu vou começar por aqui. Fala assim, João 10:10, a gente conhece, mas daí eu quero ler, por favor. O ladrão, ele... Ai, meu Deus, eu estou tão feliz. Ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus fala que, ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Amém, irmãos? Quem quiser anotar abundância aqui, abundância aqui, a palavra original, significa ter mais do que o necessário. Extrapolar a medida comum. Receba aí. Então Jesus diz, eu vim para que vocês tivessem uma vida onde vocês possuirão mais do que o necessário. Onde a medida de vocês ela vai extrapolar do comum.
Mas Senhor, isso aqui já está bom para mim, para minha casa, para minha família. Mas o Senhor quer que transborde. Ele quer que extrapole. Ele quer que sobre. Por quê? Porque Ele quer alcançar outros com aquilo que Ele vai derramar na sua vida. Não é só para você. Amém, irmãos? E daí eu comecei a meditar Romanos 8. Só anota para vocês depois lerem. Romanos 8,17 fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus disse que Ele veio para que eu tivesse uma vida abundante. Aí Paulo lá adiante vai dizer que essa vida abundante, ela é real para mim, que estou em Cristo. E por isso, porque eu estou nele, eu tenho uma herança nele, em Cristo. A minha herança está em Cristo e essa herança é essa vida abundante. Tá, eu entendi, eu creio, sou do verbo, ouço isso há anos, já entendi. E paro aqui. E agora, o que fazer? Eu tenho vida abundante, eu sou cordeiro com Cristo, mas tem algumas coisas que ainda não estão necessariamente operando na minha vida. Quem aqui já se encontrou ou se encontra nesse ponto? Eu já levanto minha mão que eu sou a primeira. Em estações, pastor Diego, que parecia que as coisas não estavam, funcionando. E eu fui orar. Falei para amor que eu ia orar. Disse, amor, eu quero uma resposta do Senhor. Eu vou me colocar em oração. A Bíblia tem milhares de versículos, tem milhares de respostas. Mas, irmãos, o Espírito Santo falou comigo essa escritura que nós vamos ler agora. Pode parecer que ela não está dentro da rota, mas nós vamos estudá-la um pouquinho e entender que tem tudo a ver com o que a gente leu há pouco, tá certo? Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Quando fala Tiago, você já se ajeita na cadeira, né? Porque Tiago não é fácil. Tiago 4. Gente, tem uma resposta, mais de uma resposta aqui, na verdade, para nós. Tem um slide também que vai passar para vocês copiarem. Ai, meu Deus, eu amo tanto a palavra. Amém, irmãos? Como nós amamos a sua palavra, Senhor. Tiago, capítulo 4, abra, por favor. Nós vamos ler 3 versículos. Daí nós vamos parar para meditar um pouquinho, tá bom? Aí, quando eu terminar de ler, que começar a explicar, vai ser a hora de começar a glorificar, tá bom? Então, vamos lá. 4. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3, tá? Vamos lá? Está escrito. A origem das contendas é o tema que tem aqui na minha Bíblia. Daí o Tiago vai começar. De onde vêm essas guerras, essas brigas que tem entre vocês? De onde, se não dos prazeres que lutam na carne de vocês? Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam e invejam, mas vocês acabam não obtendo nada. Vocês vivem lutando, fazendo guerra, e vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês nem recebem. Porque na verdade vocês pedem muito mal. Para esbanjar, para gastar nos prazeres de vocês. Vamos dizer amém? Amém? Aquele povo animado ainda está aqui, sim ou não, senhoras e senhores? E o Tiago vem com essa prosa tão direta. Ele diz assim... Está acontecendo alguma coisa entre vocês na igreja. Isso aqui, eu te adianto que foi para crente que ele escreveu. Lá no 1, ele diz irmãos, tal. É para nós, para os crentes. Ele diz assim, está tendo muita briga no meio de vocês, muita contenda. Vocês ficam brigando um com o outro, cobiçando esse assunto aí de que ele tem e eu não tenho. O que está acontecendo? Vocês estão briguentos demais. E ele diz assim, a razão disso aí são 2. Vocês não estão pedindo e... aqueles que estão pedindo errado. Então tem 2 coisas aqui que são chaves para eu entender como é que eu acesso a abundância. Amém? Quem aqui quer descobrir? Acessando a abundância pode ser também um tema, vocês mudam aí. E eu vou por partes aqui, colocando cada passo para a gente poder entender direitinho. Eu queria, por favor, coloque na Bíblia King James, porque eu anotei ali que ficou melhor do que na minha revista corrigida, que é a que a gente sempre usa aqui. Bíblia King James, o versículo do 1 ao 3. E, coloca o 2, fazendo favor. Deixa eu ver se é o 2. 2. Coloque o 3. É no 3 que tem. Pronto. Quando vocês pedem, vocês não recebem nada, por quê? Porque vocês estão pedindo com a motivação errada. Olha que legal que ficou na King James. Então...
eu vou parar para meditar com vocês agora, meus irmãos, meus amigos, filhotinhos. Então, existe alguma coisa aí que está tentando me ensinar e me sinalizar que eu devo pedir e devo pedir com a motivação certa. Se eles estavam pedindo com a motivação errada, é porque existe a forma certa de pedir. Quem entendeu sobre isso? Slide número 1, por favor. Para a gente poder ver o que o Tiago falou ali. Na primeira parte do versículo, ele diz que vocês não têm, porque vocês não estão nem pedindo. Então, a primeira lição é, quem quiser anotar, peça para pedir. Olha essa reflexão que veio. Quando deixamos de nos aproximar de Deus em oração a respeito das nossas necessidades, somos inclinados a depender da força do nosso braço e de métodos humanos. Ponto final. Vou ler mais uma vez. Por que a gente tem que pedir coisas para Deus? É bíblico pedir? Claro, Ele mandou a gente pedir. Agora veja, quando a gente deixa de se aproximar de Deus em oração, para mostrar para Ele aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja, na verdade, por trás disso, isso gera em nós uma inclinação para defender da força do braço. Se eu não apresento a Deus o que eu preciso, e eu vou lutando sem depender de Deus, eu estou dependendo do meu braço. E quem depende da força do braço vai buscar método humano. Método humano substitui o poder de Deus. A gente troca o ouro pelo bronze. Aí tem muito filho de Deus cansado na igreja, que não dá mais nada na igreja, porque investiu onde Deus não mandou, deu a quem Deus não mandou dar, investiu em preguiçosos ou em métodos que Deus não mandou investir, perdeu tudo que tinha, volta para a igreja frustrado. Liso e frustrado. Agora, se eu vou para diante de Deus e coloco o meu pedido diante de Deus, as minhas necessidades, e espero em Deus, e busco conselho de homens e mulheres de Deus eu vou estar sendo encaminhada para um caminho de abundância. As sementes que eu oferto, o dízimo que eu entrego, os investimentos que eu faço serão guiados pelo Espírito, não pela moda da internet. Não, porque aquele custo de 5 mil reais vai me render 50 mil. Você paga os 5 mil e não tem nem os 5 mil de volta. Nem o que investiu. Porque Deus não mandou fazer. Mas fulano, lá na igreja de fulano, tem um grupão que fez, estão ganhando dinheiro. Eu vou parafrasear algo que a mãe da gente dizia: você não é todo mundo. Deus mandou você investir? Deus falou com você? Não, então não faça. Deu certo para fulano, porque pode ser que ele teve uma direção ou não importa a razão que foi, a conta dele não é da nossa. A nossa conta não é da dele e vice-versa. Os crentes, eles estão num imediatismo, correndo para coisas com ganho rápido e fácil, se esquecendo de apresentar a Deus aquele que é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Lugar rentável que dá além do que pedimos ou pensamos é a casa de Deus, é o reino de Deus. E aqueles caminhos que Ele nos guia para. Porque investimento, irmãos, é de Deus. Investir em ações, em imóveis. Eu não estou demonizando investimento aqui. Eu estou dizendo que quando nós não oramos e usamos o nosso dinheiro como nós queremos, a tendência é você se esfriar de buscar a Deus e entender que é a força do seu braço que está trazendo. Como vários homens na Bíblia estavam indo bem, e em dado momento ele olhou pela sacada da janela e disse: nossa, eu tenho tanto gado, eu tenho tanto ouro, eu tenho paz com os meus inimigos, eu sou famoso em todos os reinos. Foi o meu braço que trouxe isso. A Bíblia diz que ele ficou leproso na hora. Porque a glória que era para dar para Deus, ele tomou para si, engrandecendo o seu entendimento, os seus diplomas. Então Tiago, ele diz aqui: vocês não têm porque vocês não pedem. Então a Bíblia nos ensina a pedir. É lícito eu chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu desejo uma casa maior, eu desejo um carro melhor, eu desejo empreender, eu desejo estar no ministério, eu desejo ter para dar. É bíblico pedir, minha gente. Muitos têm porque não pedem.
Como é que a abundância que Jesus falou em João 10:10 chega? Quando eu aprendo a pedir de acordo com a direção do Espírito Santo. E eu me apoio em Deus. Métodos humanos nunca vão ser mais rentáveis do que as direções do Espírito Santo. Métodos humanos nunca serão tão rentáveis quanto as direções do Espírito Santo. Nunca, irmãos, nunca. Tem muito crente frustrado nas igrejas, falido, frustrado. E outra, revoltados com Deus. Pasmem, senhoras e senhores. Deus me esqueceu, Deus não me ouve. No tempo que era para se ajoelhar e pedir e depender, você foi buscar abraço de homens. Financeira, agiota, parente, vereador, político. Não é? Posso continuar? Número 2. Por favor. Respira aí. Prepara o slide. Número 2. Tiago 4:1-3. Pode apagar aqui, gente, para eles pegarem. Oh, tá bom. Ó. Aí ele fala que vocês tem uma galera que não pede, a outra galera pede tudo errado. Aí ele diz, tem a motivação correta. Gente, não é suficiente pedir a coisa certa, mas também pedir com a motivação correta. Tem gente que até acerta 50%. Pega os versículos, eu vou fazer como o pastor ensinou, como eu vi o irmão Kenneth Hagin no livro falando, como o irmão falando, como o Lucas fala. Arrasou, eu vou lá, imito e faço. Mas, gente, não adianta usar as escrituras certas. Até aí está certo. Mas se a motivação também não estiver correta. A gente aprendeu terça passada que Deus, ele não recebe só o nosso dinheiro, o nosso coração vai junto. Bem assim é no pedido. Deus não atende muitas orações porque estão com a motivação errada. Você pode ler todos os livros do irmão Hagin, fazer escola de ministro, rema, ter todos os diplomas, falar em línguas o dia inteiro. Mas Deus sabe por que você está pedindo. Deus, ele conhece a motivação. O pastor pode não conhecer, seu cônjuge, seu filho, seu amigo, mas Deus, ele bem sabe. E eu vou te contar uma revelação, a maior do século. A gente não esconde nada dele. Porque ele chega a dizer em Isaías, lábios que me louvam, mas o coração está longe de mim. Então é um discurso que tem que bater. Discurso, coração. Discurso, motivação. Discurso, para que eu quero. Discurso, porque eu preciso disso. Amém? Aleluia. Amém? E eu vou dizer agora uma palavra de conhecimento com muito amor, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Com bastante amor. Cada vez que eu subo aqui, e você não recebe da minha vida, sobre a minha vida não recai nenhuma culpa, nenhuma consequência. Mas você perde do dom de Deus. Então no dia que se chama hoje, eu te convido a se desarmar e a receber da minha vida. Porque eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para subir aqui, eu nem pedi para ter chamado. E se fosse para pedir, eu pedia para não ter. Mas já que eu tenho, já que Deus quer que eu suba, então eu quero fazer as coisas com excelência. Irmãos, eu estou aqui debaixo do amor, da unção de Deus. Pode ser que o meu jeito de falar não seja doce, meigo, como de algumas irmãs. Eu não sou assim, não é a minha forma. Mas eu te digo, no meu jeito de falar, eu te amo. Eu te amo. E sabe por que você não prospera? Porque você rejeita a unção da vida da mulher de Deus. A essa altura do campeonato. E eu te digo uma coisa. Você vai se surpreender, se alegrar ou se escandalizar. Porque agora eu decidi querer tudo que Deus tem para mim. Crer para tudo. Eu quero crer para tudo que Deus tem para mim. Desde que eu sou menininha lá em Barbacena, que Deus fala que vai me dar ouro, ver dólar, tanta coisa chegando. Eu nem peço essas coisas, mas eu quero que venha, porque eu quero distribuir com as minhas irmãs. Eu quero dar para vocês também. As minhas amigas que torcem por mim. As mulheres que não são anticristo dentro dessa igreja. As mulheres que somam comigo. Amém, minhas filhas?
Receba do dom de Deus na minha vida. Receba da minha vida. E eu não estou pedindo para você receber porque é para mim, não, irmãos. Para eu me exaltar. É porque eu estou daqui de cima liberando pérolas preciosas para a sua vida. Não são palavras que vieram da minha cabeça. Eu nem estou falando o que eu penso. Eu estou falando, irmãos, o que está escrito. No dia que eu falar besteira aqui de cima, rejeite. Mas enquanto eu falar a palavra, receba. Tá bom? Relaxa aí esses ombros. Eu não estou te atacando. Eu estou te amando. Tá bom? Beleza? Então, ó, bota, moço, de novo. Faz um favor. Tenha a motivação correta. Eu vou ler mais uma vez. Não é suficiente pedir a coisa certa. Então eu tenho que saber os versículos, saber o que eu quero pedir. Mas junto com isso, eu tenho que levar para a oração o porquê eu quero essas coisas. Todo mundo entendeu? Agora eu quero meditar com você mais um pouquinho. Pode acender. A carta de Tiago parece que é uma coisa que não faz sem pé e sem cabeça quando você lê assim à primeira vista. Ele está falando de uma coisa, daqui a pouco parece que ele está falando de outra. E, gente, não sei se vocês têm essa impressão, mas nesse capítulo 4 eu li todo. Parece que cada versículo é uma conversa diferente, mas não é. Ele está falando do mesmo assunto desde o versículo 1. Na verdade, esse assunto começou antes, lá no 3. E, na verdade, olhem para a carta de Tiago assim, ó. Cada versículo que você lê é uma resposta do versículo anterior. Pega essa dica. Você lê o versículo 1, aí o 2 vem explicando um pouquinho. O 3 explica o 2, o 4 explica o 3. Quem está entendendo? É uma sequência de ideias que não estão desconectadas, não. Tem uma resposta aqui tão maravilhosa no versículo 4. Vocês vão pegar agora. Lê comigo o versículo 4. Ele disse assim, ó, Tiago 4:4. Aí ele fala assim, vocês são infiéis. Vocês não entendem, gente, que a amizade com o mundo é uma inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo lá do mundo, vai se constituir um inimigo de Deus. Uau! No 3 ele falou há pouco para nós, dizendo, ó, vocês não estão recebendo nada, porque vocês estão pedindo tudo errado. Vocês querem pedir só para ter coisas, para vocês desfrutarem, para o ego de vocês, mostrar que tem coisa. Aí no 4 ele diz assim, vocês são infiéis. Na verdade, essa amizade de vocês com o mundo, ela torna vocês inimigos de Deus. Parece que não tem nada a ver. Eu fui meditar um pouquinho, ver em outras versões, umas palavras-chave aqui. Eu anotei uma coisa aqui, que veio do meu coração. Eu coloquei aqui, eu não coloquei o slide como o outro. Eu coloquei aqui. Gente, presta atenção nisso, nem se mexe muito agora. Veja, o que Tiago está dizendo aqui. Viver de acordo com o padrão e os valores do mundo afetam negativamente a nossa motivação. Vou ler mais uma vez, bem devagar. Ele está dizendo no 4, explicando o 3. Vocês estão pedindo e não estão recebendo nada? Porque, na verdade, vocês estão vivendo de acordo com o padrão e com os valores do mundo. E, como vocês estão vivendo debaixo desse padrão, a motivação de vocês, quando vocês vão para a oração, mesmo falando o versículo, está tudo errado. Porque o versículo está certo, o motivo está errado. Pausa para dar um glória. Para dizer, Jesus me salve, me regue, me ajude, pelo amor de Deus. Deus me ajude, pelo amor de Deus. O que Tiago está dizendo? Gente, isso aqui é incrível. Não sei se vocês estão recebendo, eu recebi muito. Ele diz, gente, para com isso. Quando vocês, eu anotei 4 coisas aqui, rapidamente. Vieram muitas mais, eu não tenho mais tempo. 4 coisas que esse versículo 4 ensina. Abre os seus ouvidos. O que ele está falando? Na verdade, quando ele está falando, vocês estão vivendo de acordo com o padrão do mundo. Vocês olham lá como é que o mundão vive, aí vocês pegam um versículo isolado, ajoelha e acham que Deus vai dar. Deus não vai dar nada. Porque o motivo está errado. Por quê? Porque, 4 coisas que eu anotei aqui. Viver de aparência. Esse é um costume do mundo que muitos crentes estão vivendo dentro das igrejas. Viver de aparência.
Tá com a corda no pescoço, mas não entrega o carro, não vai para um carro popular, porque tem que dar satisfação para vizinho que está em carrão bom. Não troca o filho de colégio para um colégio de bairro, porque tem que dar satisfação para parente. Que o filho tem que estar numa escola de ponta. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês com muito amor. Tem estações na vida da gente que recuar é sinal de avançar depois. Pega pelo amor de Jesus Cristo isso. Viver de aparência é uma das razões pelas quais muitos crentes ajoelham, oram, até o versículo está certinho. Mas ele quer aquele carro, ele quer aquela coisa para ostentar, para viver de aparência. Não, eu não vou comprar em loja de bairro, porque eu compro só em lojas de shopping, em grandes grifes. Existe estação de grife e estação de estar sem grife. E está tudo bem. Vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Quem sabe quem é em Deus, de carro ou de a pé, sabe quem é em Deus. Não afeta a sua identidade. Vou dizer mais uma coisa. A marca da sua roupa não afeta a sua identidade. Se você chegava de carro zero e teve que vender para se reajustar e está vindo de ônibus ou dependendo de carona, isso não muda a sua identidade. Mas para o mundo afeta. O que vão dizer? Viram o pastor Vonen rodando de Uber numa estação dele, salário congelado, funcionário público, há anos o salário congelado. Ele tinha uma família de 3 pessoas, depois veio mais um filho, depois veio mais outro. Hoje são 5, o salário congelado e ele fazendo menino. Prosperando a casa dele. Jojó é uma profeta, o William evangelista, Vivi missionário, o mundo precisa dos filhos deles. Então Deus deu 3 flechas que vão ser direcionadas para o propósito. E aí, ele foi rodar de Uber. Um santinho que congrega ali, encontrou com ele num determinado local, disse: velho, você é funcionário público aí falou o órgão que ele trabalha lá, rodando de Uber. Velho, eu não faria isso não que você está fazendo. Mais ou menos assim as palavras. Desprezando o pastor Vonen, porque estava rodando de Uber para complementar a renda e cuidar da família com dignidade. Sabe onde esse irmão está hoje? Desempregado, a pé e morando de favor. Porque o orgulho dele é tão grande para pedir perdão para quem ele deve pedir, que anda na pindaíba. Porque quis viver uma vida de aparência a vida toda. Vestindo e andando em lugares que ele nem tinha condições para. Então, viver de aparência é um dos vírus que o mundo tem contaminado alguns servos de Deus. Não baixa o padrão para não envergonhar. Gente, recuar, ser humilde. Eu amo tanto Tiago, ele diz, por favor, no 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele diz no 7, deixe de orgulho, de arrogância, de soberba, se sujeite a Deus, que o diabo vai correr de você. Mas para o cão correr, você tem que primeiro correr para Deus. Corre para Deus que o cão corre de você. Mas não quer estar com um carro popular. Eu vejo o pastor Wagner, ele vendeu o carro, o automóvel que eles tinham. Ele e Cris moram aqui próximo, veio um comando da parte do Senhor na vida do nosso pastor. Pastor Vonen também esteve junto nesse comando, nessa direção. Ele vendeu o carro, ele vai investir parte do valor do carro, pagou algumas coisas de casa, está tudo em dias. E a projeção do coração de pastor Wagner e Cris é dar entrada no apartamento próprio. Diga aí. Vão andar um tempo de Uber ou de carona, ou se quiser comprar moto, mas ainda esse ano, eles vão dar entrada na casa própria deles. Quem celebra? Celebra aí, vá. Mas tinha carro, tá de a pé, regrediu. Quem disse, Berenice? Ele está avançando, ele está prosperando, ele está avançando no projeto de Deus para a vida dele. Pastor Samuel estava vindo para o culto hoje, mais cedo, ele nos ligou. Ele está morando aqui próximo, a casa dele é longe daqui, ele alugou. E nós fizemos uma oração declarando que viria um inquilino antes da inquilina atual sair. Gente, a inquilina colocou as coisas no caminhão de mudança hoje. E o inquilino não tinha se manifestado.
Ele teria que sair daqui para voltar a morar mais distante. Quando foi perto de 6 horas da noite, uma vizinha viu a inquilina colocando as coisas no caminhão, conseguiu o número de pastor Samuel e disse assim: eu tenho uma inquilina para sua casa que está com dinheiro na mão. Vem aqui fazer um negócio. Aí ele ligou: pastor, estou indo lá pegar a bênção. A mão disse: corra, meu filho, corra, vá, saltando pelos montes. E ele alugou a casa dele, trocou de carro, vai morar perto da igreja e já ele vai comprar um apartamento aqui perto. Aquela casa será só para investimento, para ele poder ter uma renda mais tranquila para abençoar o reino de Deus. Então pode parecer que alguém está recuando quando desfaz de um bem, mas você não conhece os bastidores, a direção de Deus. Então não julgue quem tinha carro e está chegando de a pé. De repente ele vai chegar aqui com um carro melhor ainda, casa própria, contas pagas, dinheiro sobrando, e os bichinhos dos fofoqueiros sem emprego, porque não vai ter nem o que falar. Mamãe vai continuar só mais um tiquinho, tá? Aí uma coisa lá do mundão, que ele diz aqui: vocês param de ser amigo do mundo. O mundo faz essas armadas, para com isso. Vocês estão inimigo de Deus. Sabe o que é? Reter oferta, guardar, ter medo de liberar finanças, ter medo de dar, querer as coisas retidas para si, sustentar a semente. Não, eu vou guardar porque tem que poupar. Tem que poupar, é lícito. Mas tem gente guardando além do que deveria. Tem sementes que são essas mesmas que vão gerar a colheita abundante para 2023. E a gente segura, porque a gente tem medo. Ah, mas eu vou dar aquela minha roupa que eu criei. Eu criei para um sapato. Desejei, eu nem orei, desejei. E ele chegou na minha mão. Quando eu tirei da caixa que botei no pé, Deus disse: agora dê. Achei massa. Eu não cheguei nem a sair do quarto. Eu não fui nem na soleira para chegar perto do banheiro. Eu nem dei 2 passos. Deus disse: coloque na sacola e leve para fulana. Quando eu mandei a foto, a irmã disse assim: a senhora acredita que eu provei esse sapato semana passada? Deixei na loja porque eu não pude pagar. O mesmo sapato. E eu, uau, eu fui resposta. Aleluia. Eu nem sabia que eu estava gerando o desejo do coração da minha irmã. Então ele diz: olha, essa é uma boa motivação. Não é reter, é você entregar. Uma outra coisa que o mundão faz é confiar na força do braço, como a gente já falou. Não dar a glória a Deus. Investir sem consultar o Senhor. O apóstolo Guto falou na conferência de ministros o seguinte: que lá na Verbo Sede tem alguns irmãos que estavam quebrados financeiramente, bem mesmo, sem receita, sem nada, porque pegaram uma reserva que tinham e investiram numa tal coisa que eu não vou dizer o nome. E aí o Espírito Santo tinha dito para não ir, conselho de pastores. Eles investiram nessa coisa, perderam todo o dinheiro. A galera do mal saiu do Brasil com o dinheiro dos crentes. Aí esse mesmo, quando foi a campanha para as cadeiras estofadas, ele foi um dos primeiros a dizer: para que isso? Era demais uma cadeira estofada para a casa do Senhor. Mas ele não hesitou em colocar o dinheiro dele na mão de um ímpio, que levou todo o dinheiro dele embora. Uau! A gente tem que ter cuidado. Tem uns lobos disfarçados de investidores e chegam orando em línguas, viu? Sei de nada. Para encerrar, estão recebendo? Vocês me amam bem muito? Vocês vão ficar com saudade de mim? 1 João capítulo 2, a cereja do bolo, para encerrar. Ai, minha gente, que palavra boa, a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Vocês amam a palavra de Deus? Eu vou ali ministrar e já volto numa conferência de mulheres. Sábado eu estou aqui. Foi por isso que eu falei da saudade. Eu não vou embora não, nem vou ser arrebatado. Como Elias na carruagem de fogo. Não quero. Amém, irmão? 1 João 2. Ai, eu amo tanto isso. Ele fala igual o Tiago fala. Só que ele é um tiquinho mais manso. No jeitinho assim. Ele fala filhinhos. 1 João 2. Vamos lá. 15 e 16. Mesma coisa que o Tiago falou lá, o João falou aqui. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai... Eu quero ler aqui. O amor do Pai não está nele. 16.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo, né, desenfreado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Eu quero que vocês coloquem, por favor, 16 na Bíblia King James. Essa é a minha que eu tenho, da SBB. Eu quero a outra. King James, ficou melhor. Isso, 16. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne... Olha como, anota aí. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Qual é a motivação que a gente quer coisas? É para ostentar? Ah, irmã, mas não tem crente que ostenta não, isso é coisa do mundo. Eu queria que não existe, mas tem crente que ostenta, que é uma bênção, né? Você vai lá na página dele, mas é uma ostentação. Tem umas missionárias, umas pastoras aí, umas pessoas que é uma coisa estranhíssima, né? É marca, é peito para fora, é uma coisa horrorosa, que Deus não está naquilo não, viu? Deus não está em sensualidade, Deus não está em ostentação, Deus não está em exibição. Irmãos, tudo aquilo que é exibido, que exibe o homem, Deus não está naquilo não, pode confiar em mim. Porque Jesus acabou de dizer aqui, usando João, ó, esse negócio de ostentar, isso não vem de Deus, vem do mundo. Isso é um costume do mundo. Está mostrando tudo que tem, está se exibindo. Então, a gente começa a entender nas Escrituras por que a gente não recebe às vezes. Por que a abundância que Jesus falou lá não está chegando? Pode ser que a gente não esteja mais orando. Ou pode ser que a gente esteja orando até o versículo direitinho, mas com a motivação errada. E eu quero dizer para vocês, para descer daqui, uma coisa. Aqueles que nesses últimos dias da igreja estiverem com a motivação alinhada ao propósito, vão enriquecer. Deus, ele vai derramar uma medida de dinheiro. Eu estou falando agora de dinheiro. Não é de dom, de ver anjo, de profetizar. Isso é riqueza também. Eu me refiro a coisas materiais. Gente, dinheiro que está aqui dentro desse balde. Dinheiro, bens, coisas. Não estraga caráter de ninguém. O dinheiro só revela o que tem no coração. Dinheiro não muda ninguém. Para de bobagem. Ah, mas de repente se eu tiver dinheiro, eu vou me desviar. Você já está desviado e não sabe. Porque quem ama Deus, quem ama mesmo o Senhor, não é um carro que vai deslumbrar, uma casa de praia, uma bolsa, essas coisas. Não é, irmãos. Quando o nosso coração está preenchido pelo amor ao Senhor, as coisas, elas são acessórios que nós vamos usar para abençoar. Para que a gente quer um monte de sapato? Para dar, como eu dei para a irmã. Para que a gente quer um monte de roupa? Para dar. Um monte de dinheiro? Para dar. Um monte de comida? Para dar. Amém? Você vai ter para sua casa, para se suprir, e vai ter para dar. Irmãos, essa vai ser a minha palavra até Jesus voltar. Deseje ser resposta. Irmãos, desejo no coração. Você está lavando louça, dirigindo o carro. Daqui a pouco você tem desejo de levar uma feira para alguém. Isso não é da sua cabeça. É Deus querendo te usar. O diabo não quer dar feira a ninguém, minha gente. Sapato, roupa. Por ele a gente andava faminto, pelado, descalço, feio. Né, Vaninho? Você está andando bonitão aí. Porque Jesus cuida de você. Né, meu filho? Com esses cabelos aí crescendo. Então, a gente tem prosperado. Né, meu amor? Venha cá. Acabei. Parou.